carro preto de luxo parou lentamente no meio da rua estreita, levantando a atenção de todos os vizinhos. Não era comum ver algo assim naquele bairro simples. As casas eram antigas, as calçadas rachadas, e a rotina ali costumava ser tranquila demais para qualquer surpresa. Quando a porta do carro se abriu, um homem desceu. Terno caro, sapatos impecáveis, um relógio que provavelmente valia mais do que algumas casas daquela rua. Algumas pessoas olharam pelas janelas, outras saíram discretamente para o portão. Não demorou muito para alguém reconhecer o rosto dele. Não pode ser, é ele. O nome dele era Ricardo Montenegro, um empresário milionário frequentemente citado em revistas de negócios e programas de televisão. Mas naquele lugar, ninguém falava dele como milionário. Ali, ele era lembrado por outra coisa. Era o homem que abandonou a esposa quando ela estava grávida. 8 anos tinham se passado desde o dia em que ele saiu daquela mesma rua sem olhar para trás. E agora ele estava de volta. Ricardo caminhou alguns passos até parar diante de uma pequena casa azul, com tinta já desbotada pelo tempo. A mesma casa onde ele havia vivido anos atrás. A casa de Helena. Por alguns segundos ele ficou parado olhando para a porta como se estivesse tentando reunir coragem para fazer algo que deveria ter feito muito tempo antes. Os vizinhos começaram a cochichar. Todos pensavam a mesma coisa. Depois de 8 anos, o milionário finalmente tinha voltado para pedir perdão. Mas ninguém naquela rua sabia de uma coisa. Ricardo Montenegro não tinha voltado para pedir desculpas. Ele respirou fundo, levantou a mão e bateu na porta. E naquele momento, uma única pergunta começou a surgir na cabeça de todos que assistiam àquela cena. Se não era para pedir perdão, então por que o milionário tinha voltado depois de 8 anos? 8 anos antes daquele dia silencioso na rua. A história de Ricardo e Helena era completamente diferente. Naquela época, Ricardo Montenegro não era milionário. Na verdade, ele era apenas mais um jovem cheio de ideias tentando encontrar seu lugar no mundo. Trabalhava em um pequeno escritório no centro da cidade e passava boa parte das noites estudando sobre negócios, sempre acreditando que um dia faria algo grande. Foi nesse período que ele conheceu Helena. Helena era professora em uma escola pública do bairro. Tinha um jeito calmo, um sorriso sincero e uma maneira especial de enxergar o lado bom das pessoas. Diferente de muitos que duvidavam dos planos ambiciosos de Ricardo, Helena sempre acreditou nele. Eles se conheceram de forma simples, quase por acaso, em uma pequena cafeteria perto da escola, onde Helena trabalhava. Ricardo estava lá tentando terminar um projeto, enquanto reclamava do computador antigo, que travava a cada 5 minutos. Helena, sentada na mesa ao lado, corrigindo provas, acabou ouvindo as reclamações dele e soltou uma pequena risada. Aquele momento simples acabou virando uma conversa. A conversa virou amizade, e a amizade acabou se transformando em algo muito maior. Ricardo se apaixonou pela forma como Helena via o mundo. Ela não ligava para dinheiro, status ou aparência. Para Helena, as coisas realmente importantes eram honestidade, esforço e família. Com o tempo, eles começaram a construir uma vida juntos, naquela pequena casa azul, na mesma rua onde Ricardo agora estava parado tantos anos depois. A casa não era grande. Na verdade, tinha apenas 2 quartos pequenos, uma sala simples e uma cozinha apertada, onde Helena adorava preparar jantares improvisados. Mas para eles aquele lugar representava algo muito maior. Representava o começo de uma vida. Todas as noites depois do trabalho, Ricardo sentava na mesa da cozinha com papéis espalhados fazendo planos para abrir seu próprio negócio. Ele falava sobre ideias, projetos, oportunidades que acreditava enxergar no mercado. Muitas vezes esses planos pareciam arriscados, algumas vezes até impossíveis. Mas Helena sempre escutava com atenção. Ela nunca dizia que aquilo era loucura. Pelo contrário, era ela quem mais incentivava Ricardo a tentar. Houve até um momento em que Ricardo quase desistiu de tudo. Um dos primeiros projetos em que ele investiu fracassou completamente e ele perdeu praticamente todas as economias que tinha juntado. Ricardo passou dias em silêncio, convencido de que não tinha talento para aquilo. Foi Helena quem o fez mudar de ideia.
Sentada naquela mesma mesa da cozinha, ela colocou uma xícara de café na frente dele e disse algo que Ricardo jamais esqueceu. Se você parar agora, vai passar o resto da vida se perguntando se poderia ter dado certo. Naquele dia, Helena tomou uma decisão que mostrava o quanto acreditava nele. Ela vendeu algumas joias que havia herdado da avó, peças que tinham valor sentimental enorme, e entregou o dinheiro para Ricardo investir em uma nova tentativa de negócio. Ricardo ficou sem palavras quando percebeu o que ela tinha feito. Helena apenas sorriu e disse algo simples. Eu não estou apostando no negócio. Estou apostando em você. A partir daquele momento, Ricardo sentiu que precisava provar que ela estava certa. Foi assim que nasceu a primeira pequena empresa que mais tarde mudaria completamente o destino de Ricardo Montenegro. Nos primeiros meses, tudo era extremamente difícil. Ricardo trabalhava quase 20 horas por dia. Helena continuava dando aulas ajudando nas despesas da casa, e sempre que podia também ajudava Ricardo com tarefas simples da empresa, como organizar documentos ou responder alguns e-mails. Eles não tinham muito dinheiro, mas tinham algo que parecia mais importante naquela época: companheirismo. Algumas noites terminavam com os dois, sentados no sofá antigo da sala, rindo das dificuldades e imaginando como seria a vida deles quando tudo finalmente começasse a dar certo. Numa dessas noites, Helena fez Ricardo prometer algo. Ela disse que sabia que um dia ele se tornaria um homem muito bem-sucedido, que a determinação dele era grande demais para que a vida continuasse pequena por muito tempo. Mas então ela segurou a mão dele e falou algo que parecia simples, mas carregava um peso enorme. Quando esse dia chegar, promete que você não vai esquecer quem você é. Ricardo riu naquele momento. Parecia impossível imaginar que dinheiro pudesse mudar quem ele era. Ele segurou a mão de Helena e respondeu sem hesitar: eu prometo. Naquele momento, nenhum dos dois imaginava que aquela promessa seria exatamente o que o futuro colocaria à prova. Porque poucos anos depois, o sucesso finalmente chegaria. E quando ele chegasse, nada na vida deles continuaria igual. Os primeiros sinais de sucesso começaram de forma quase silenciosa. No início, Ricardo nem percebeu que sua pequena empresa estava realmente começando a crescer. Um contrato levou a outro. Um cliente satisfeito indicava novos clientes. Aos poucos, aquilo que havia começado em uma mesa simples da cozinha começou a tomar proporções maiores. Ricardo precisou contratar seus primeiros funcionários. Depois veio um escritório pequeno no centro da cidade. E pouco tempo depois, investidores começaram a demonstrar interesse no negócio. Para Ricardo, aquilo parecia a confirmação de todos os anos de esforço. Ele sentia que finalmente estava construindo algo grande, algo que provaria para todos que ele estava certo em não desistir. Mas junto com o crescimento da empresa, outra coisa começou a mudar também: a rotina. Ricardo começou a chegar cada vez mais tarde em casa. No começo eram apenas algumas noites ocupadas com reuniões. Depois vieram as viagens de trabalho. Logo ele passava dias inteiros fora da cidade. Helena tentava entender. Ela sabia o quanto aquele projeto significava para ele. Mesmo quando jantava sozinha muitas noites seguidas, Helena sempre repetia para si mesma que aquilo era apenas uma fase, que quando tudo estivesse mais estável, Ricardo voltaria a ter tempo para a família. Mas essa fase nunca parecia terminar. A empresa crescia cada vez mais rápido. Ricardo passou a frequentar eventos de negócios, jantares luxuosos e reuniões com investidores importantes. Aos poucos ele começou a conviver com pessoas que viviam em um mundo completamente diferente daquele bairro simples onde ele havia crescido. Era um mundo de hotéis caros, carros sofisticados e conversas sobre milhões de reais, como se fossem números comuns. No início, Ricardo ainda tentava equilibrar tudo, mas com o tempo, aquele novo ambiente começou a mudar a forma como ele enxergava sua própria vida. A pequena casa azul, no bairro simples, começou a parecer distante da realidade que ele estava vivendo. Enquanto isso, Helena continuava ali. Ela ainda acordava cedo todos os dias para ir à escola ensinar crianças. Ainda preparava o jantar
esperando que Ricardo chegasse cedo em casa pelo menos algumas noites por semana, mas muitas vezes ele não chegava, ou chegava tarde demais. Em algumas noites, Helena dormia no sofá da sala esperando por ele, e quando Ricardo finalmente entrava pela porta já passava da meia-noite. Ele parecia cansado demais para conversar. No começo, Helena perguntava como havia sido o dia dele. Com o tempo, ela parou de perguntar, porque quase sempre recebia a mesma resposta rápida: foi longo. Apesar disso, Helena nunca reclamava diretamente. Ela ainda acreditava que aquele esforço todo estava sendo feito para construir algo melhor para os dois. Mas aos poucos, começou a surgir um sentimento estranho dentro dela, uma sensação de que mesmo estando casados, os dois estavam vivendo vidas completamente diferentes. Ricardo parecia cada vez mais distante, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Certa noite, Helena decidiu preparar o jantar favorito dele. Era uma tentativa simples de trazer de volta um pouco da normalidade que eles tinham antes. Ela arrumou a mesa com cuidado e esperou. As horas passaram. A comida esfriou. Ricardo chegou quase 1 da manhã. Ele entrou em casa falando ao telefone sobre negócios, discutindo números e contratos como se ainda estivesse em uma reunião. Quando desligou, percebeu Helena sentada à mesa. O jantar ainda estava ali, intocado. Por um segundo, Ricardo pareceu sentir um leve desconforto, mas ele apenas disse que estava muito cansado e precisava dormir. Helena tentou esconder a decepção, mas naquela noite, algo dentro dela começou a mudar. Ela percebeu que talvez o sucesso de Ricardo estivesse criando uma distância entre eles, que nenhum dos dois sabia mais como atravessar. E enquanto Helena tentava entender o que estava acontecendo com o homem que ela amava, a vida estava prestes a trazer uma notícia que mudaria completamente o destino dos dois. Uma notícia que para Helena representava esperança, mas que para Ricardo se tornaria o começo da maior decisão da vida dele. Algumas semanas depois daquela noite silenciosa, Helena começou a perceber pequenas mudanças em seu corpo. No início, ela pensou que fosse apenas cansaço. O trabalho na escola estava mais intenso e a ausência constante de Ricardo também pesava emocionalmente. Mas os sinais continuaram. Uma manhã antes de sair para o trabalho, Helena decidiu passar em uma farmácia no caminho. Ela não disse nada a ninguém, nem mesmo a Ricardo. Na verdade, naquele momento ela nem tinha certeza do que estava acontecendo, mas no fundo do coração uma pequena esperança começava a surgir. Quando chegou em casa naquela tarde, Helena fez o teste em silêncio no banheiro pequeno da casa. Os segundos de espera pareceram muito mais longos do que realmente foram. E então o resultado apareceu. Helena ficou parada olhando para o teste por alguns segundos. Depois levou a mão lentamente até a boca. Ela estava grávida. Por um momento todas as preocupações desapareceram. No lugar delas veio uma emoção forte e inesperada, quase impossível de explicar. Helena imaginou imediatamente como seria contar aquela notícia para Ricardo. Talvez aquilo fosse exatamente o que eles precisavam. Um filho poderia trazer Ricardo de volta para casa. Poderia lembrar a ele do que realmente importava. Naquela noite, Helena preparou o jantar com um cuidado especial. Ela queria que aquele momento fosse perfeito. Mas como muitas outras noites, Ricardo chegou tarde. Quando entrou pela porta, ele parecia distraído olhando mensagens no celular e falando sobre um encontro importante que teria no dia seguinte com investidores. Helena respirou fundo. Ela sabia que aquele momento precisava acontecer. Com um sorriso tímido, ela pediu que Ricardo se sentasse. No início ele parecia impaciente, como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Mas quando Helena pegou a mão dele e falou, a atenção dele finalmente mudou. Ricardo, eu tenho uma coisa importante para te contar. Ele franziu levemente a testa, tentando entender o tom sério da voz dela. Então Helena disse as palavras que ela acreditava que mudariam tudo. Eu estou grávida. Por alguns segundos o silêncio tomou conta da sala. Helena esperava ver surpresa, talvez alegria, talvez até lágrimas. Mas a reação de Ricardo foi completamente diferente. Ele não sorriu, não abraçou Helena. Em vez disso, ele ficou parado olhando para a mesa,
como se estivesse tentando processar algo complicado demais. Helena sentiu o coração acelerar. Você ouviu o que eu disse? Ela perguntou suavemente. Ricardo levantou os olhos. E naquele momento Helena percebeu algo que jamais imaginou sentir. Havia preocupação no olhar dele, não felicidade. Ricardo passou a mão pelo rosto lentamente. Ele parecia nervoso. Depois de alguns segundos ele finalmente falou. Helena, agora. A palavra soou estranha, como se a gravidez fosse um problema inesperado. Helena tentou manter a calma. Sim, agora. Ricardo levantou da cadeira e começou a andar pela sala. Ele falava baixo, quase como se estivesse pensando em voz alta. A empresa estava crescendo, investidores estavam entrando, novos contratos estavam sendo negociados. Tudo estava acontecendo muito rápido, muito mais rápido do que ele imaginava. Ter um filho naquele momento parecia para ele algo que poderia complicar tudo. Helena observava cada movimento dele. A cada segundo que passava, o entusiasmo que ela sentira algumas horas antes começava a desaparecer. Ela nunca havia imaginado que aquela notícia pudesse causar esse tipo de reação. Ricardo, é nosso filho, ela disse com cuidado. Ele parou de andar, olhou para ela novamente, mas em vez de alegria, a expressão dele parecia carregada de preocupação e conflito. Foi então que Ricardo disse algo que mudaria tudo entre eles. Algo que Helena lembraria pelo resto da vida. Eu não sei se este é o momento certo para isso. As palavras ecoaram na sala, e naquele instante Helena percebeu que aquela notícia que ela acreditava que uniria os dois, na verdade poderia ser exatamente o que os separaria para sempre. O silêncio que tomou conta da sala depois daquela frase foi pesado. Helena permaneceu sentada olhando para Ricardo, como se estivesse tentando entender se aquilo realmente estava acontecendo. Durante anos ela tinha imaginado muitos cenários para o futuro deles, mas nenhum deles incluía aquela reação. Ricardo parecia inquieto. Ele caminhava lentamente pela sala pequena, passando a mão pelo cabelo, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Helena finalmente falou com a voz calma, mas carregada de emoção. Ricardo, isso não é um problema. É nosso filho. Ele parou por um momento, mas não respondeu imediatamente. A expressão no rosto dele mostrava que dentro da cabeça dele havia uma batalha acontecendo. Ricardo não era um homem cruel. Ele não odiava aquela ideia, mas naquele momento da vida dele, tudo parecia acontecer rápido demais. A empresa estava prestes a fechar um acordo enorme com investidores internacionais. Aquela decisão poderia transformar sua empresa em algo muito maior do que ele jamais imaginou. E para Ricardo, aquilo parecia ser a chance única de construir o futuro que sempre sonhou. Ele olhou novamente para Helena. Você sabe que as coisas estão acontecendo muito rápido no trabalho. Ele começou. Helena escutava em silêncio. Ricardo continuou tentando escolher cuidadosamente as palavras. Eu estou prestes a fechar o maior contrato da minha vida. Existem investidores, reuniões, viagens. Tudo depende de mim agora. Helena levantou lentamente da cadeira. E o nosso filho depende de quem ela perguntou. A pergunta foi simples, mas atingiu Ricardo como um golpe direto. Ele não respondeu. Ricardo respirou fundo e olhou para o chão antes de falar novamente. Helena, eu não estou dizendo que não quero esse filho, mas a pausa que veio depois parecia mais importante do que as próprias palavras. Eu só acho que talvez isso esteja acontecendo no momento errado. Helena sentiu algo dentro dela quebrar naquele instante. Durante anos ela tinha acreditado que os dois estavam construindo uma vida juntos, que o sucesso de Ricardo também era parte da história deles, mas naquele momento, parecia que Ricardo estava falando de um futuro, onde ela e o bebê não tinham lugar. Momento errado, Helena repetiu quase sem acreditar. Ricardo tentou se aproximar. Eu só preciso de tempo, as coisas estão muito delicadas agora. Helena balançou a cabeça lentamente. Você teve anos, Ricardo. Ele ficou em silêncio. Helena levou a mão até a barriga ainda imperceptível. Esse bebê não pediu para nascer no momento perfeito. Ele simplesmente chegou. Ricardo parecia dividido entre duas realidades. De um lado estava a mulher que sempre acreditou nele. Do outro,
estava o mundo que ele tinha lutado tanto para alcançar. E naquele momento, ele fez a escolha que mudaria tudo. Alguns dias depois daquela conversa, Ricardo voltou para casa mais cedo do que o normal. Helena percebeu imediatamente que algo estava diferente. Ele parecia sério, mais sério do que ela já tinha visto antes. Ricardo sentou no sofá da sala e pediu que Helena se sentasse também. Ela já sentia no fundo do coração que aquela conversa não terminaria bem. Ricardo demorou alguns segundos antes de falar. Helena, eu pensei muito nesses últimos dias. O silêncio parecia interminável. Então ele disse as palavras que Helena jamais esqueceria. Eu acho que é melhor se a gente se separar. Por um momento, Helena acreditou que tinha ouvido errado. Separar Ricardo tentou explicar. Ele disse que a vida deles estava indo em direções diferentes, que o mundo em que ele estava entrando era complicado demais, que talvez Helena merecesse alguém que pudesse estar presente de verdade. Mas nenhuma daquelas explicações fazia sentido para Helena, porque tudo o que ela conseguia ouvir era uma única coisa. Ricardo estava indo embora, e estava fazendo isso quando ela mais precisava dele. Helena não gritou, não implorou, apenas olhou para ele com uma tristeza silenciosa que Ricardo nunca esqueceria. Então é assim, ela perguntou. Ricardo não respondeu imediatamente. Helena continuou. Você vai embora e deixa seu filho crescer sem pai. Ricardo fechou os olhos por um momento. Talvez aquele fosse o último instante em que ele ainda poderia mudar de ideia. Mas ele não mudou. Eu vou ajudar financeiramente, ele disse. A frase ecoou fria dentro da casa. Helena soltou uma pequena risada triste. Dinheiro. Ela olhou ao redor da pequena casa azul. A gente nunca precisou de dinheiro para ser feliz. Ricardo não encontrou palavras para responder. Naquela mesma noite ele pegou algumas malas. Helena ficou parada na porta da casa, observando enquanto ele colocava as coisas no carro. Quando Ricardo entrou no carro e ligou o motor, ele olhou uma última vez para a casa. Helena ainda estava ali, parada, com a mão sobre a barriga. Ele pensou em dizer algo, talvez pedir desculpas, talvez prometer que tudo ficaria bem, mas nenhuma palavra saiu. E então Ricardo Montenegro foi embora, sem saber que levaria 8 anos para finalmente entender o tamanho da decisão que tinha tomado naquela noite. Os primeiros meses depois que Ricardo foi embora foram os mais difíceis da vida de Helena. Nos primeiros dias, a casa parecia grande demais para uma pessoa só. O silêncio ocupava cada canto da sala da cozinha e até do pequeno quarto, onde antes eles faziam planos para o futuro. Helena continuava acordando cedo para trabalhar na escola, mas agora tudo parecia diferente. Antes, quando voltava para casa, havia sempre a expectativa de encontrar Ricardo. Mesmo quando ele chegava tarde, havia a sensação de que eles ainda estavam construindo algo juntos. Agora não havia mais essa esperança, mas Helena sabia que não podia se permitir desmoronar. Ela não estava mais sozinha. Havia uma nova vida crescendo dentro dela, e por causa dessa vida, Helena decidiu que precisava seguir em frente. Nos meses seguintes, ela reorganizou completamente sua rotina. Continuou trabalhando na escola durante o dia e passou a economizar cada centavo que podia para se preparar para a chegada do bebê. Alguns vizinhos perceberam a situação e começaram a ajudá-la de maneira simples. Uma senhora da rua oferecia roupas de bebê que seus netos já não usavam mais. Um outro vizinho ajudou a consertar algumas coisas na casa que Ricardo costumava cuidar. Helena nunca pediu ajuda, mas as pessoas sabiam que ela precisava. Quando finalmente chegou o dia do nascimento, Helena estava nervosa e sozinha no hospital. Não havia marido segurando sua mão. Não havia família grande esperando do lado de fora. Mas quando ouviu o choro do bebê pela primeira vez, todo o medo desapareceu. Era um menino, pequeno, saudável e com olhos curiosos que pareciam observar o mundo desde o primeiro segundo. Helena o segurou nos braços e sorriu mesmo com lágrimas nos olhos. Gabriel, ela sussurrou. A partir daquele momento, a vida dela ganhou um novo sentido. Criar Gabriel não foi fácil. Helena trabalhava muito. Muitas vezes precisava levar o menino para a escola quando não tinha com quem deixá-lo. À noite, depois de colocá-lo para dormir, ainda corrigia provas ou preparava aulas para o dia seguinte.
Mesmo cansada, Helena sempre encontrava energia para cuidar do filho. Gabriel cresceu cercado de carinho, mesmo sem ter tudo o que outras crianças tinham. Ele era curioso, inteligente e fazia perguntas sobre tudo. Às vezes perguntava sobre o pai. No começo, Helena não sabia exatamente o que dizer. Ela nunca falou mal de Ricardo. Nunca contou a história completa. Apenas dizia que o pai dele morava longe e que um dia talvez eles se encontrassem. Gabriel aceitava a resposta com naturalidade, mas dentro dele sempre existia aquela curiosidade silenciosa. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a vida de Ricardo Montenegro seguia um caminho completamente diferente. A empresa que ele havia construído continuou crescendo. O acordo com os investidores deu certo. Novos contratos surgiram. Em poucos anos, Ricardo deixou de ser apenas um empresário promissor e se tornou um dos nomes mais respeitados no mundo dos negócios. Revistas começaram a publicar entrevistas com ele. Programas de televisão o convidavam para falar sobre empreendedorismo. Seu rosto aparecia em capas de revistas financeiras. Para o mundo, Ricardo Montenegro era a definição de sucesso. Ele tinha dinheiro, prestígio e influência. Mas havia algo que ninguém via. Quando voltava para o apartamento luxuoso no final do dia, Ricardo sempre encontrava o mesmo silêncio que Helena havia conhecido anos antes. Ele tentou se envolver em alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum deles durou muito tempo. Sempre havia algo que parecia faltar. Às vezes, tarde da noite, Ricardo lembrava da pequena casa azul, lembrava da mesa da cozinha, onde Helena costumava preparar café, e lembrava do momento em que ela colocou a mão na barriga e disse que estava grávida. Essas lembranças apareciam como sombras rápidas na mente dele, mas Ricardo sempre fazia a mesma coisa. Ele as afastava, se convencia de que tinha feito a escolha necessária, de que o sucesso exigia sacrifícios. Durante anos ele repetiu essa mesma história para si mesmo, até que um dia algo aconteceu que mudou completamente a forma como ele enxergava o próprio passado. Uma tarde, depois de uma reunião longa no escritório, Ricardo encontrou por acaso um antigo conhecido do bairro onde havia crescido. Eles começaram a conversar rapidamente. No início foi apenas uma conversa casual sobre a vida, mas então o homem mencionou algo que fez Ricardo parar completamente. Eu ainda vejo Helena às vezes, o homem disse. Ricardo sentiu o coração bater mais forte. Ele não ouvia aquele nome há muito tempo. Antes que pudesse responder, o homem continuou. Ela continua morando na mesma casa. Ricardo ficou em silêncio, mas então veio a frase que realmente mudou tudo. E o filho dela já está grande. Ricardo franziu a testa lentamente. Filho, ele perguntou. O homem parecia surpreso. Você não sabia? A pergunta ficou suspensa no ar. Ricardo sentiu algo estranho crescer dentro do peito. O homem então completou a frase que Ricardo nunca imaginou ouvir. Helena teve um menino. Poucos meses depois que você foi embora. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Ricardo não disse nada, mas naquele momento, pela primeira vez em 8 anos, ele percebeu algo que jamais tinha permitido a si mesmo pensar. Ele tinha um filho, e aquele filho havia crescido 8 anos, sem saber quem era o pai. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ele ficou sentado no sofá do apartamento luxuoso, olhando pela janela da cidade iluminada. Durante anos ele havia construído um império, mas naquele momento, tudo aquilo parecia pequeno diante de uma única pergunta que não saía da sua mente. Que tipo de homem abandona o próprio filho antes mesmo de conhecê-lo? Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o rumo da história. Ele voltaria para o lugar de onde tinha saído 8 anos antes. E foi assim que naquela tarde silenciosa, o carro preto de luxo apareceu novamente na rua simples, exatamente diante da pequena casa azul. Ricardo ficou parado diante da porta por alguns segundos antes de bater. O coração dele estava acelerado de um jeito que nenhuma reunião milionária jamais havia provocado. Durante anos ele tinha enfrentado negociações difíceis, investidores exigentes e decisões que envolviam milhões de reais. Mas nada parecia tão difícil quanto aquele momento simples. Uma porta, e do outro lado dela, o passado que ele havia abandonado. Finalmente Ricardo levantou a mão e bateu. 3 batidas curtas. O som ecoou dentro da casa. Por alguns segundos nada aconteceu.
Então passos puderam ser ouvidos do outro lado. A maçaneta girou lentamente. Quando a porta se abriu, os dois ficaram parados, olhando um para o outro. Helena estava diferente. Os anos tinham trazido pequenas mudanças no rosto dela. Algumas linhas de expressão que não existiam antes. Um olhar mais maduro, mais forte. Mas ainda era a mesma Helena. A mesma mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Por um instante nenhum dos dois disse nada. O tempo parecia ter voltado 8 anos no passado. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Ricardo. Não havia surpresa na voz dela, apenas uma calma estranha, como se em algum momento da vida ela já tivesse imaginado que aquele dia poderia acontecer. Ricardo tentou falar, mas as palavras demoraram a sair. Oi, Helena. A simplicidade daquelas duas palavras parecia insuficiente depois de tantos anos. Helena observou o carro luxuoso estacionado na frente da casa. Depois olhou novamente para Ricardo. Você demorou. A frase não foi dita com raiva. Foi dita como um fato. Ricardo engoliu seco. Eu sei. O silêncio voltou a tomar conta do espaço entre eles. Helena abriu um pouco mais a porta. Você quer entrar? Ricardo hesitou por um momento, mas acabou aceitando. A casa parecia quase igual ao que ele lembrava. O sofá antigo ainda estava na sala. A mesa da cozinha continuava no mesmo lugar. Alguns móveis haviam sido trocados, mas a essência da casa permanecia a mesma. Enquanto Ricardo observava tudo ao redor, algo chamou a atenção dele. Havia desenhos infantis colados na parede, cadernos coloridos sobre a mesa e um pequeno par de tênis perto da porta, sinais claros de que uma criança vivia ali. Ricardo sentiu um nó na garganta. Helena percebeu para onde ele estava olhando. Ele está no quintal, ela disse calmamente. Ricardo levantou os olhos imediatamente. Ele. Helena cruzou os braços observando atentamente o homem que havia desaparecido 8 anos antes. Nosso filho. A palavra nosso pareceu atingir Ricardo de uma forma profunda. Ele respirou fundo antes de falar. Gabriel. Helena levantou as sobrancelhas levemente. Então você sabe o nome dele? Ricardo assentiu. Eu descobri, recentemente. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Ela caminhou até a cozinha e colocou 2 copos de água sobre a mesa. Depois se sentou. Ricardo permaneceu de pé por um momento, antes de finalmente se sentar também. Por que você veio? Helena perguntou. Era uma pergunta direta, sem rodeios. Ricardo sabia que aquele momento chegaria. Durante anos ele tinha imaginado 1000 formas diferentes de responder essa pergunta. Mas agora, sentado ali diante dela, todas aquelas respostas ensaiadas pareciam inúteis. Helena continuou olhando para ele. Eu não acredito que você tenha dirigido até aqui só para conversar. Ricardo respirou fundo. Eu não vim pedir perdão. Helena inclinou a cabeça levemente surpresa com a honestidade da resposta. Não. Ricardo balançou a cabeça. Eu sei que talvez você nunca me perdoe, e eu entendo isso. Helena não disse nada. Ricardo continuou. Eu também não vim pedir para voltar. Helena parecia ainda mais intrigada. Então por que você está aqui? Ricardo olhou novamente para os desenhos infantis na parede. Depois voltou o olhar para Helena. A voz dele saiu mais baixa dessa vez. Porque eu descobri que tenho um filho. Helena permaneceu completamente imóvel. Ricardo continuou. E percebi que ele cresceu 8 anos, sem saber quem eu sou. O silêncio tomou conta da cozinha. Helena finalmente falou. Você demorou 8 anos para perceber isso. Ricardo não tentou se defender. Sim. Helena estudava o rosto dele com atenção. E agora Ricardo demorou alguns segundos antes de responder. Agora eu quero fazer a única coisa que ainda posso fazer. Helena esperou. Ricardo então disse a frase que carregava todo o peso daqueles anos. Eu quero conhecer meu filho. Naquele exato momento, uma voz infantil veio do quintal. Mãe Ricardo congelou. Helena virou levemente a cabeça na direção da porta que dava para o quintal. Passos pequenos se aproximaram, e então um menino apareceu na porta da cozinha. Ele tinha cabelos escuros e olhos atentos. Carregava uma bola de futebol nas mãos. O menino parou ao ver o homem desconhecido sentado à mesa.
Gabriel olhou para Helena. Quem é ele? A pergunta simples encheu a sala de tensão. Ricardo sentiu o coração bater mais forte do que nunca. Helena olhou para o filho. Depois olhou para Ricardo. O momento que Ricardo temia e ao mesmo tempo esperava finalmente havia chegado. O silêncio que tomou conta da cozinha naquele momento parecia mais pesado do que qualquer conversa que Ricardo e Helena tinham tido antes. Gabriel ainda segurava a bola de futebol nas mãos, olhando curioso para o homem sentado à mesa. Para ele aquilo parecia apenas a visita inesperada de um estranho. Mas para Ricardo, aquele pequeno menino representava 8 anos de ausência. 8 anos de aniversários perdidos. 8 anos de primeiras palavras, primeiros passos, primeiros dias de escola. Tudo aquilo tinha acontecido. Sem ele. Helena respirou fundo antes de responder ao filho. Gabriel, vem aqui um pouco. O menino caminhou até ela, ainda olhando discretamente para Ricardo. Helena colocou a mão no ombro do filho e olhou para Ricardo por um instante. Havia muitas maneiras de explicar aquela situação, mas nenhuma parecia fácil. Este é um amigo antigo, ela disse por fim. Ricardo não contestou. Ele sabia que não tinha direito de exigir nada naquele momento. Gabriel assentiu com naturalidade, como as crianças costumam fazer quando ainda não entendem completamente as coisas. Oi, disse ele educadamente. Ricardo sentiu a garganta apertar. Oi, Gabriel. Ouvir o próprio filho dizer seu nome pela primeira vez foi algo que Ricardo jamais havia imaginado sentir daquela forma. Gabriel continuou olhando para ele com curiosidade. Você conhece minha mãe faz tempo? Ricardo sorriu levemente. Muito tempo. O menino parecia satisfeito com a resposta. Logo voltou sua atenção para a bola de futebol. Mãe, posso ir jogar lá fora de novo? Helena assentiu. Pode. Gabriel correu novamente para o quintal. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio voltou à cozinha. Helena olhou para Ricardo. Ele não sabe. Ricardo já imaginava aquilo. Eu percebi. Helena cruzou os braços lentamente. E eu não sei se ele está pronto para saber. Ricardo assentiu. Eu entendo. Helena observava atentamente cada reação dele. Então, o que exatamente você espera que aconteça agora? Ricardo demorou alguns segundos para responder. Ele olhou pela janela da cozinha, onde Gabriel podia ser visto chutando a bola no quintal. O menino ria sozinho, enquanto tentava acertar um pequeno gol improvisado contra o muro. Ricardo respirou fundo. Eu não vim aqui para mudar a vida de vocês. Helena permaneceu em silêncio. Ricardo continuou. Eu não espero que você confie em mim, nem que me perdoe. Ele fez uma pausa antes de completar. Eu só quero uma chance. Helena franziu levemente a testa. Uma chance para quê? Ricardo respondeu com uma sinceridade que ele nunca havia mostrado antes. Para ser o pai que eu deveria ter sido desde o começo. Helena desviou o olhar para o quintal. Durante 8 anos ela havia criado Gabriel sozinha. Havia enfrentado noites difíceis, preocupações financeiras, perguntas que não sabia responder. E mesmo assim, ela tinha conseguido dar ao filho uma infância cheia de amor. Agora o homem que havia ido embora estava ali novamente, pedindo uma chance. Você entende que não pode simplesmente aparecer aqui depois de 8 anos e esperar que tudo mude, ela disse. Ricardo assentiu imediatamente. Eu sei. Helena voltou a olhar para ele. Gabriel é um menino feliz. Ele tem uma vida estável. Eu não vou permitir que alguém entre e saia da vida dele de novo. Ricardo respondeu sem hesitar. Eu também não. A resposta fez Helena hesitar por um momento. Ricardo então acrescentou algo que parecia vir direto do coração. Eu não posso mudar o que fiz no passado, mas posso decidir o que vou fazer daqui para frente. Helena ficou em silêncio. No quintal, Gabriel finalmente chutou a bola com força e comemorou sozinho como se tivesse marcado um gol em um estádio cheio. A cena simples trouxe um pequeno sorriso ao rosto de Helena. Ricardo também observava o menino, e naquele momento, ele percebeu algo que nenhuma fortuna poderia comprar. A chance de fazer parte daquela vida ainda não estava completamente perdida. Helena finalmente falou. Isso vai levar tempo. Ricardo respondeu suavemente. Eu tenho tempo. Ela respirou fundo. Então comece devagar. Ricardo olhou para ela surpreso.
Helena continuou. Você pode voltar aqui, às vezes. Ricardo não disse nada por alguns segundos. Era mais do que ele esperava. Muito mais. Helena completou. Mas Gabriel ainda não precisa saber quem você é. Ricardo assentiu. Quando você achar que é o momento certo, eu estarei pronto. Helena levantou da cadeira e caminhou até a porta do quintal. Antes de abrir ela, olhou novamente para Ricardo. Só não desapareça de novo. Ricardo respondeu com uma convicção que não existia 8 anos atrás. Eu não vou. Helena abriu a porta. Gabriel imediatamente correu em direção à cozinha. Mãe, você viu? Eu fiz um gol. Helena sorriu. Ricardo também sorriu discretamente. Talvez ele tivesse perdido 8 anos. Mas naquele momento, pela primeira vez desde que voltou àquela rua, ele sentiu que uma nova história podia finalmente começar. E às vezes na vida, o verdadeiro sucesso não é o dinheiro que alguém conquista, mas a coragem de voltar e tentar consertar aquilo que nunca deveria ter sido quebrado.